arrebatada, será livrada a noiva amada deste mundo vil. No final do ano de 2024, no mês de dezembro, no dia 31, nós temos o hábito no final de ano orarmos e tirar uma palavra, abrir a palavra. E o Senhor nos deu no livro de Isaías. Nós vamos colocar a leitura em breve. E eu falei para os irmãos que o texto era uma mensagem de Deus sobre o ano de 2025. E o Senhor Deus já tinha nos dado uma mensagem como esta, igualmente, na mesma passagem, em alguns anos atrás, quando nós estávamos no Rio de Janeiro. E eu falei para os irmãos que essa mensagem era o Senhor nos avisando que Ele ia levantar os egípcios contra os egípcios, ou seja, os ímpios contra os ímpios. Passando, depois disso, nesses dias passados, em alguns dias passados, eu tive outra experiência com o Senhor. Por 4 vezes eu abri as Escrituras e o Senhor me deu lá no livro de Ezequiel. E ali é onde falava que o Senhor ia tirar o desejo dos olhos de Ezequiel, que seria sua mulher. E ele profetizou pela manhã e à tarde morreu a sua mulher. E então, isso se repetiu por 4 vezes. Eu logo entendi que Deus estava falando comigo. Perguntei ao Senhor se era comigo, se era com a igreja na terra, ou o que era aquilo. Eu sabia que Deus ia tirar a alegria do povo. Então eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, eu entendi. Bom, eu acho que tudo isso veio do Senhor. Pode ser que não seja, porque da muita ocupação vem os sonhos. E às vezes nós nos enganamos. Mas achei muito coerente. Porque eu estava dormindo, no sonho, deitado, na verdade, estava deitado, e do lado esquerdo, uma roda gigante muito alta, mas muito alta mesmo. E o povo estava ali se divertindo, era de noite. De repente, essa roda gigante se deslocou do lugar e saiu voando nos céus, uma roda gigante extremamente grande. E ela então caiu do meu lado direito, porém numa terra muito simples, terra de chão batido, e a roda, ao invés de cair em pé, ela caiu deitada e se transformou numa roda menor, bem precária, daqueles parquinhos bem simples, onde as pessoas sentam e ela fica rodando nesse sentido. E tinha mais ou menos entre 4 ou 6 pessoas, não tinha mais do que isso. Tinha uma pessoa encostada numa moto, olhando, e eu acordei. E fiquei pensando durante dias o que seria aquilo, até que me veio à mente. Ora, é a mesma coisa que o Senhor me deu lá no livro de Ezequiel. Deus vai tirar a alegria. A alegria? Mas o quê? Então eu tenho concluído, eu acho que é o Senhor também me dando entendimento, que essa deportação dos Estados Unidos, mandando vários estrangeiros de volta ao seu país de origem, causou uma tristeza e tirou a diversão do povo. Muitos com suas metas, com seus projetos, com seus sonhos, outros estavam concluindo. Eu sei que é bem triste, mas Deus parece que estava me mostrando sobre isso. Aí cada um analisa o que nós estamos falando, porque o Senhor Deus tem revelado coisas que estão para acontecer para muitos dos seus filhos. E nós ficamos... Isaías capítulo 19 que diz: peso do Senhor. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho,
e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos, e faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos murcharão, a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Aleluia! E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Juízo. O Senhor aqui está falando que vai levantar egípcios contra egípcios. Quando eu preguei isso pela primeira vez lá no Rio, eu falei, irmãos, em breve vai se levantar ímpios contra ímpios. Antes da pandemia, eu já tinha anunciado isso lá no Rio de Janeiro, antes de vir para cá. Agora Deus está falando, esse ano que entra aí, preste atenção, isso aqui é uma profecia. Egípcios contra egípcios, irmãos, são ímpios contra ímpios. Esse ano que entra aí, preste atenção, o que vai acontecer? Deus está falando aqui profeticamente. Deus vai levantar egípcios contra egípcios, ou seja, ímpios contra ímpios. Não sei se vai vir guerra, vai vir uma situação aí. E os irmãos ficam atentos, porque o Senhor vai fazê-los errar. E os profetas deles, os bruxos e feiticeiros, que para eles hoje é a pedra de esquina, é a segurança, é a base deles, vai fazê-los errar mais ainda. Porque eles sempre consultam as bruxarias para fazer os negócios deles. Então, irmãos, o Senhor está dizendo aqui que o Senhor vai derramar entre eles um espírito, e o Senhor Deus vai entregar. Agora Deus está falando outras coisas aqui, que vai fazer secar a água do rio. Os pescadores vão gemer, porque não vai ter peixe, não é? As relvas, o verde na beira do rio vai secar. O que foi semeado e plantado, porque os egípcios antigamente plantavam muito na beirada do rio Nilo, porque era muito fértil. Quando o rio Nilo transbordava, ele jogava para fora todos os detritos, e depois que voltava novamente ao normal, aqueles detritos fertilizavam as ribanceiras e as terras. Eu já li sobre isso em outros livros, por isso que eu estou falando, viu, irmãos? Então, quando ele transbordava, todo o detrito, estrume de bicho, de peixe, de tudo, lama, aquilo tudo era jogado para fora, com transbordar. Então, as planícies ao redor do rio Nilo eram fertilizadas. Quando voltava e parava as cheias, o povo plantava e colhiam muito linhos e muitas coisas que eles plantavam. Então o Senhor está dizendo aqui que a fartura vai embora. Então os irmãos, prestem atenção. Eu estou achando que o Senhor Deus está nos avisando que alguma coisa vai acontecer para esse ano que entra aí. Tem muita gente profetizando aí a partir de março, a partir de não sei de que dia, que mês, mas não sei qual é o mês. Eu acredito que não é logo no início do ano, porque assim que o presidente dos Estados Unidos toma posse, e de outros países também, que uns presidentes aí subiram, e outros estão tomando posse, alguma coisa está para acontecer. E o Brasil também. Irmãos, muita situação aí que pode levar o povo à falta de emprego, diz aqui, né, que as pessoas que trabalham por salário vão gemer. Então, irmãos, muitas coisas vão acontecer. E vocês busquem ao Senhor, porque o Senhor nosso Deus, quando nos dá uma escritura como esta, é maravilhoso. Olha, eu pensei assim, onde que eu vou abrir? Aí aquilo na minha, tu vai abrir no Velho Testamento. Aí eu abri aqui, né? Eu não pontei dedo. Agora onde que eu leio aqui? Aí li rapidamente, 18, 17, 18, 19, está aqui. Aí o Espírito Santo falou, leia o capítulo 19. Eu estou lendo o capítulo 19. Quando eu li o capítulo 19, logo lembrei da passagem, que nós já estudamos essa passagem lá no Rio com os irmãos, e falei exatamente isso. Depois disso, passou um tempo, começou esses problemas aí, irmãos. Pandemia, antes, foi bem antes, começou um bocado de coisa aí no Brasil. O Senhor está falando aqui, como diz no versículo 2, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Eles vão guerrear entre eles. Egípcios, hoje, irmão, o Egito é o mundo. O mundo é chamado de Babilônia, o mundo é chamado de Egito. Faraó é o Satanás. O anticristo, né, também é como o rei de Babilônia, é como o Nabucodonosor, é como o Nimrod. Essas figuras assim são jogadas para o anticristo. E Egito, por exemplo, Babilônia,
outros países que dominaram, tudo é referente ao mundo, ao mundo. Então, egípcios aqui, contra egípcios, são os ímpios contra os ímpios, são as autoridades contra as autoridades. E é bem capaz, irmão, até no nosso Brasil, essas autoridades começaram aí, problema entre eles. Estão brigando, um ameaçando o outro, aquela coisa toda, daqui a pouco explode qualquer coisa, né?